unja os teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente até aqui a igreja pode se assentar. Só vou colocar o microfone rapidinho. Meus irmãos, é um motivo de grande alegria estar aqui. Esses últimos finais de semana foi um final de semana de maratona. Acho que eu preguei os últimos 3. E eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui. E hoje eu quero falar sobre Apocalipse. Apesar da leitura ser bem forte, o meu objetivo aqui hoje é de tratar de um ponto central. Sempre quando a gente fala de Apocalipse, a gente encontra uma dificuldade muito grande por parte dos irmãos. E, na verdade, Apocalipse foi sempre um livro que gerou muito debate, desde os primórdios da igreja. Inclusive, o próprio livro de Apocalipse foi muito debatido. E, por um fio, ele ficou fora do cânon bíblico. Então, não era para ter Apocalipse, mas, graças a Deus, o Senhor não permitiu que homens fizessem isso e deu inspiração para que os homens mantessem esse livro. E esse livro ele é muito difícil de ser entendido porque ele fala de coisas futuras de que nem mesmo o próprio João, que escreveu, sabia ao certo. Ele descreve muitas coisas sobre o futuro que ele viu de forma com a linguagem das coisas que ele via naquela época. Então, é muito comum a gente ter dificuldade, porque além disso, ele tem muitas coisas, muitas analogias. A gente até hoje debate sobre pós- e pré-tribulacionismo, o milênio, se ele é literal ou não literal, e não é isso que eu quero falar hoje. Porque Apocalipse, ele carrega a mensagem mais importante, a que Cristo irá voltar, e a que Cristo virá para resgatar a sua igreja. E é nisso que eu quero centralizar hoje a pregação. Apocalipse é um livro diferente de todos os outros, porque além de tudo disso que eu já falei, Apocalipse é um livro de gênero literário híbrido. Ou seja, em um livro só tem 2 gêneros literários. O primeiro gênero literário de Apocalipse é a profecia, que a gente já conhece. E o segundo é as cartas. Então, ao mesmo tempo que ele é um livro de profecia, ele é um livro de epístola, como o livro de Paulo. Não é à toa que grande parte de Apocalipse vai se dedicar a escrever cartas às igrejas da Ásia. E essas igrejas, Deus dá uma ordem, dá uma lição específica. Mas quando chega em Laodiceia, ela é uma das mensagens mais duras. Deus chega ao ponto de dizer que aquele povo é um povo desgraçado e nu. E ele diz, aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas ricos, e vestes brancas para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio. E ele diz logo em seguida, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Para a gente começar a entender esse texto, a gente precisa se colocar no lugar de Laodiceia. Porque Harry Mayer, ele dizia que as igrejas privilegiadas do Ocidente deviam ler Apocalipse como a igreja de Laodiceia. Porque quando a gente olha para o contexto, Laodiceia era uma cidade que era o centro urbano, o centro econômico da Grécia na época. Então, era um lugar muito rico, era um lugar cheio de bens. E Jesus, ele se preocupa em mostrar as características daquela cidade. E ele começa falando primeiro sobre as águas de Laodiceia. Laodiceia não tinha uma nascente de água em sua própria cidade. Então, a água que abastecia aquela cidade vinha de cidades vizinhas, como a igreja de Filadélfia, que é a igreja aprovada pelo Senhor, a igreja que o Senhor aprova.
Então a água, muitas vezes, de Laodiceia vinha de Filadélfia e de outras cidades circunvizinhas. E aqui o ponto é, a gente tem um péssimo erro de analisar esse texto como um texto de dualidade. Ou seja, de alguém que está frio na fé e alguém que está firme na fé. Só que é no mínimo estranho, porque o próprio Jesus diz que preferia que eles fossem frios ou quentes. Então é muito estranho a gente analisar isso como frio na fé e quente, e Deus dizendo que preferia que alguém fosse frio na fé. Mas a questão aqui é que na cidade de Laodiceia tinha nascentes, e em alguns pontos a água vinha quente. Em outros pontos, a água vinha gelada. Mas em alguns momentos, ela vinha morna. E acontece que essa água morna que vinha, não servia para nada. Porque de um lado tinha água quente, que ela servia para fins terapêuticos. Do outro tinha água fria, que servia para refresco. Mas a água morna era vomitada da boca dos homens. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala de vomitar, ele está falando de inutilidade. Porque a gente bebe uma bebida fria. A gente bebe uma bebida quente, mas uma bebida morna não existe. Tem bebidas geladas, tem bebidas quentes, mas morna ninguém gosta. O refrigerante é gelado, se ele estiver morno ninguém quer. O café se bebe quente, mas quando está morno, gente, que coisa horrível é beber café morno. É horrível. Então, quando Jesus está dizendo, vocês são mornos, ele diz, vocês são apáticos. Vocês são inúteis na fé que vocês professam. De cristãos que iam para a igreja, iam para os templos e achavam que estava tudo bem. Viviam uma vida apática à presença de Deus. De pessoas que viam a presença de Deus, mas não faziam nada, não sentiam, não se moviam na presença. Águas inúteis, águas mornas que não servem para nada. Meus irmãos, que Deus nos livre de sermos apáticos à presença dEle. Que Deus nos livre de vir a um culto, ver a presença de Deus se manifestando e a gente estar apático. A gente vê a presença de Deus se manifestando e estar assistindo. A gente vê o que Deus está fazendo no nosso meio e a gente não se envolver. Porque o id da presença é justamente não criar algo, mas se envolver no que Deus já está fazendo. Quando Jesus diz, vá, ide e pregue a toda criatura, ele está fazendo isso enquanto ele já estava pregando. Enquanto ele já estava curando. Ele está dizendo, participe do que eu estou fazendo. Eu chamei vocês para participarem, para continuarem o meu legado. Não para serem como águas mornas, que não servem para nada. Que sentam, recebem e vão embora e nada muda. Apáticos à presença. Deus está fazendo algo aqui hoje e eu quero participar. Eu não sei vocês, mas eu quero. Se a presença de Deus está se manifestando, eu não posso estar apático à presença. Deus está aqui. Faça o que for preciso para não estar apático à presença. Vamos prosseguindo no versículo 17. Peço que vocês mantenham as Bíblias abertas para que a gente acompanhe. 17 diz, porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens. Não tenho necessidade de nada. E não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Ouvir isso de Jesus deve ser muito duro. E por que eu falo que a gente precisa analisar como a igreja de Laodiceia? Porque a igreja de Laodiceia era livre para adorar ao Senhor. Eles tinham templos, eles tinham riquezas, tinham vidas confortáveis. Quando nós olhamos para o nosso contexto hoje, a gente é muito parecido com a igreja de Laodiceia. A gente pode adorar, a gente pode se manifestar a nossa fé, a gente tem uma vida confortável. Mas quando a gente olha para o contexto, por exemplo, de cristãos na China, em que as igrejas são formadas em lugares subterrâneos, em que para adorar, você vai para a igreja, presta um culto e você não sabe se você volta vivo.
A mensagem de Laodiceia não condiz com eles. Condiz com a igreja de Filadélfia. Porque a igreja de Filadélfia é aquela que é aprovada. É aquela, ela diz, e a anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante dos teus pés, e saibam que eu te amo. Cristo dizendo para uma igreja que suas forças já estavam se esgotando, que estava no final da força, da resistência. Uma igreja perseguida, pobre. O próprio Cristo diz: eu te amo. E da sinagoga de Satanás eu farei que se prostrem aos teus pés. Talvez os nossos irmãos da China, que prestam seu último culto, e que muitas vezes é o último culto mesmo, eles sejam a igreja de Filadélfia. Mas nós, que temos recursos e liberdade, nós não podemos analisar como a igreja de Filadélfia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que muita gente tem medo do livro de Apocalipse. Quantas vezes eu me peguei pensando: será que eu vou viver os últimos dos últimos dias e será que eu vou aguentar? Tanta dificuldade. Porque para nós que somos favorecidos, os últimos dias são completamente desconfortáveis. Mas para aqueles que estão lá sendo perseguidos, a mensagem do evangelho de que Cristo vai voltar mesmo com todas as dificuldades é a esperança deles. A gente vive numa sociedade em que é comum a gente pedir para que Deus não volte antes da gente casar. Que é comum a gente dizer: Jesus, não volte agora porque eu estou vivendo um momento muito bom. Não volte antes de eu realizar meu sonho. Sabe por quê? Porque a vida está muito confortável. Está muito fácil. Não está custando nada servir ao Senhor. Estamos vivendo como águas mornas. E está tudo bem. Mas estamos apoiados na nossa riqueza. Quantas igrejas têm crescido? Muitas riquezas. Igrejas fazendo área VIP. Estamos apoiados nas nossas riquezas. E é o Senhor dizendo: mal sabem vocês que vocês são nus, pobres, cegos e miseráveis. O Senhor continua dizendo: aconselho que compre colírio de mim. E essa mensagem é muito específica, porque Laodiceia era uma produtora de colírio. Era uma referência na produção de colírio. É Jesus dizendo: vocês se gabam tanto das habilidades de vocês, mas aconselho que comprem de mim, porque o que vocês se gabam tanto de ser tão bom não é o suficiente para abrir os olhos de vocês e vocês verem que vocês não têm nada. Vocês se acham tão ricos, mas vocês mal sabem, vocês não conseguem ver, não conseguem olhar para o seu interior e entenderem que vocês são pobres, cegos, nus. Aconselho que comprem vestes brancas. De novo, as vestes brancas voltam. Vestes brancas simbolizam santidade. Jesus espera uma noiva de vestes brancas. Jesus volta em um cavalo branco com vestes brancas. E ele espera que a sua noiva também esteja de vestes brancas. E ele aconselha: compre vestes brancas dele. 19 e 20. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Um pouquinho acima, 19 e 20. Eu não li o 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, virei a ele e cearei com ele, e ele comigo. A gente interpreta esse versículo mal, como um versículo evangelístico. E eu não acho que o conceito dele é errado. Realmente Jesus quer alcançar e está disponível aos filhos, a sua criatura que não o aceitou como pai. Mas aqui, o contexto é muito mais difícil. Jesus não está pedindo na porta do coração de alguém que não conheceu. Jesus está à porta de uma igreja que não deixa ele entrar. Jesus está pedindo para entrar na sua própria casa, porque os homens que estão lá o chutaram para fora. É esse o contexto que Jesus está falando. Vocês me chutaram para fora, mas eu ainda estou à porta e bato. Vocês são pobres e miseráveis, mas eu ainda estou à porta e bato. Vocês pecaram, vocês se esconderam de mim, se esqueceram de mim, mas eu ainda estou à porta e bato. Não só estou à porta e bato, mas estou disposto a cear com você, a entrar e ter relacionamento com você. Essa é a mensagem mais escandalosa do Evangelho. A gente tem presenciado muitos escândalos que têm virado meme. A gente sabe o que está acontecendo. E diante de todos esses escândalos, a coisa que mais escandalizou um povo foi a mensagem de Jesus. Escandalizou os fariseus, escandalizou os idólatras, escandalizou aqueles que amavam o dinheiro. E a mensagem mais poderosa e que escandaliza qualquer um é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente começa a olhar para aquilo, que tamanho escândalo! Nos espanta. Porque não tem explicação. Por que Deus me ama? Aquele louvor da harpa. Ó, por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. Por que Jesus enviaria seu único filho para morrer por mim? Um pobre, miserável, nu, cego. Me desculpa, meu irmão, mas se a mensagem do Evangelho não te escandaliza, não te deixa em êxtase, reviva hoje. Porque isso é morte. Toda vez que é culto de ceia e o irmão Cláudio começa a cantar Rude Cruz se erigiu. Quando ele começa a cantar isso, parece que dentro de mim, minhas entranhas se contorcem. Glória a Deus, aleluia. Porque essa mensagem é muito poderosa. Essa mensagem tocou a vida de John Newton. John Newton foi um dos grandes militares, grandes políticos da história da Inglaterra. John Newton foi líder no tráfico de escravos. John Newton era tão mal, que uma vez, num tráfico de africanos, tinha uma criança chorando no colo da mãe. John Newton chega perto daquela mãe e ele diz: faça a criança parar de chorar. A mãe não consegue fazer o filho parar de chorar. Ele pega a criança e joga no mar. Mas em um momento, Cristo aparece para ele. E agora aquele John Newton, que matou crianças, matou escravos e perseguiu homens inocentes, agora era o homem que combatia a escravidão na Inglaterra. Esse mesmo John Newton começou a liderar um avivamento. Esse mesmo John Newton caminhou com John Wesley. Depois de um tempo, esse avivamento trouxe educação para as crianças depois da Revolução Industrial. Porque na Revolução Industrial, crianças foram jogadas em fábricas para trabalharem. E elas não podiam mais ter ensino. Mulheres puderam ser educadas e alfabetizadas novamente depois de serem jogadas em fábricas. Esse movimento de John Wesley, ele reunia pessoas aos domingos de manhã e ensinava para elas. O nome desse movimento se chama Escola Dominical. A que teve hoje de manhã. Houveram homens que pagaram um preço enorme para que a gente pudesse estar aqui.
Tiveram homens que morreram por uma causa, para que a gente pudesse estar aqui, aprendendo da palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então honre o sangue derramado desses homens. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ao ler o livro dos mártires, a gente vê a história de grandes homens de Deus que a gente nunca nem ouviu falar. Homens que foram perseguidos pela Igreja Católica. Havia uma mulher, agora eu não recordo o nome dela, diante de tortura. Um dos cavaleiros católicos dizia para ela aceitarem Maria. E ela diz: ó miseráveis homens, a dor que vocês vão sentir no inferno nem se compara à momentânea e pequena dor que vocês me causam aqui. Sangue de pessoas inocentes que lutaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. Sangue do homem mais inocente que lutou para que a gente pudesse estar aqui hoje, Jesus. Honre esse sangue. Honre essa morte. Honre esse sofrimento. Porque a gente não fez nada para estar aqui. E a gente não paga nada para estar aqui. No mundo em que o cristianismo é perseguido, a gente tem liberdade hoje aqui, então honre isso. E não ouse deixar Cristo do lado de fora. Porque é muito capaz que a gente venha aos domingos, todos os domingos, e a gente não sinta a presença de Deus. Que a gente venha todos os domingos e a gente esteja desejando qualquer outra coisa a não ser a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É muito capaz que tenha 50 pessoas dentro de um salão e a palavra de que se tiver um, dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, ela não se cumpra. Porque a gente vem para a igreja olhando para o nosso próprio umbigo, desejando as nossas necessidades, e Cristo do lado de fora, batendo a porta, pedindo para entrar e pedindo para cear com o seu povo. Quantas igrejas têm se tornado reunião de negócios? Mas ainda há um Cristo batendo na porta. Há um Cristo que perdoa. Aleluia. Glória a Deus. Ontem, enquanto a missionária dava a palavra, e que palavra maravilhosa, quem estava aqui aproveitou. O Senhor me disse algo. O Senhor me disse, enquanto eu estava tirando as fotos até, o Senhor me disse, só tem um problema. Porque muitos, após receberem uma palavra dessas, ficarão motivados, mas não serão transformados. E o problema é que motivação passa, transformação permanece. Glória a Deus. Aleluia. É capaz que a gente saia daqui muito motivado e a nossa motivação acabe na terça-feira. Então hoje, eu não estou afim de te motivar. Eu prefiro que a transformação te motive. Glória a Deus. Aleluia. Se apenas uma pessoa sair daqui transformada, se apenas uma pessoa sair daqui em crise com o seu estado atual, isso já vai ser o suficiente. Aleluia. Não estamos aqui para proporcionar um êxtase emocional. Então hoje permita que a palavra que está sendo aqui ministrada hoje, a palavra de ontem, transforme a sua vida. Não apenas te motive. E para encerrar, no 21, Cristo termina dizendo, ao que vencer, permitirei que assente comigo em meu trono. Assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai em seu trono. O relacionamento com Jesus não vai ser um relacionamento vertical. Vai ser na horizontal. Imagina um amor tão grande ao ponto de colocar homens falhos na mesma altura de um Cristo perfeito. Imagina um rei tão bom ao ponto de colocar aqueles que o mataram no seu trono agora. Porque a mensagem da cruz é isso. É um Cristo chamando um povo que o perseguiu para ceiar. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque quem matou Cristo fomos nós. Foi os nossos pecados. Aleluia. E mesmo assim, ele diz, eis que estou à porta e bato. E se abrir, eu cearei com vós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pense na pessoa que mais te magoou na vida. Agora pense em chamar ela para um café da tarde.
estranho, difícil. Você é a pessoa que mais magoa. E você é a pessoa que está sendo convidada. Você é a pessoa que está sendo convidada para ser. E que esse privilégio, e que esse presente te constranja todos os dias. Que a graça de acordar te constranja. Porque nem isso você merece. Nós não merecemos nem o pão, a comida requentada do dia anterior que a gente come. A gente merecia algo pior. Muito pior. Mas ainda assim, temos um Pai que cuida de nós. Temos um Pai que olha para nós, que enxerga as nossas necessidades e que nos abençoa. Vocês sempre vão me ver falando contra a teologia da prosperidade. Mas eu nunca vou falar contra a prosperidade em si, porque ela é bíblica. E Cristo é um Deus que prospera. Isso é verdade, não tem como negar. O problema é a gente vir para a igreja esperando que Deus prospere. Pedindo para que Deus prospere a gente. Porque, na verdade, os homens mais próximos não pediram isso. A prosperidade é uma consequência da devoção. E geralmente, homens que pedem tanto por dinheiro, prosperidade, são aqueles homens que na dificuldade vão abandonar. Ou pior ainda, no momento da bonância, no momento da abundância, abandonam a Cristo. Homens que são tão ocupados que não conseguem sentar na mesa com Jesus para cear. Porque todos os dias há um banquete, há uma mesa para que a gente se assente na presença de Deus. Mas às vezes o nosso cansaço não deixa que a gente se assente na mesa com Cristo. E quando eu estou falando isso, eu estou falando para mim. Sabe por quê? Porque hoje eu entrei no meu quarto e eu fiquei 1 hora orando. Em crise com a minha inconstância. E eu não tenho vergonha de falar isso. Sabe por quê? Porque a gente já está cheio de pregadores perfeitos. Eu não quero que, ao pregar uma mensagem como essa, dura, de exortação, vocês pensem que eu sou perfeito, porque não. Porque essa mensagem começou primeiro no meu quarto. Cristo me confrontando, me chamando de cego, de pobre, de nu, de miserável. Eu fui esmagado lá para vir aqui falar para vocês. Em crise com o meu estado atual. Sabe por quê? Porque a gente tem tanta coisa, a gente está tão ocupado que a gente não contempla a graça que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. E eu não tenho vergonha de dizer isso que está acontecendo, porque eu acredito que todo mundo passa. Mas Cristo não te condena. Porque a palavra diz que a todo aquele que Ele ama, Ele repreende e Ele castiga. Se Deus ainda te repreende, graças a Deus, Ele te ama. Se você hoje veio querendo que Jesus pelo menos te falasse te amo, porque sua dor é tão grande, seu momento é tão difícil, se Ele está te repreendendo hoje, deixa eu te falar, Ele está te dizendo, eu te amo. E Ele está falando, eu te amo tanto que mesmo depois de você ter me esquecido, eu ainda estou aqui, eu quero cear com você. E o melhor, a ceia, o pão e o vinho, vem de mim, é o meu corpo e o meu sangue. Então, meus irmãos, que esse privilégio nos constranja. Que esse privilégio penetre o mais profundo da nossa alma. Porque é só esse privilégio que vai nos mover a fazer tudo em amor. Nós não estamos aqui porque a gente está cumprindo uma cultura própria nossa. Nós não estamos aqui porque a gente foi obrigado a vir. Nós estamos aqui porque nós fomos privilegiados. E enquanto a gente tem liberdade para adorar ao Senhor, que a gente usufrua desse privilégio. Que a gente manifeste Cristo no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, nas redes sociais.
em todos os lugares, manifeste, porque ainda a gente pode. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Verdade. E que a mensagem de Apocalipse, a gente não trate ela como um mapa do tesouro, como um livro de enigma. Porque todo ano a gente inventa uma teoria nova. Aí agora tem o Papa, todo mundo acha que o próximo Papa é o Anticristo. E a gente vai inventando, Em 2050 o mundo vai acabar. E a mensagem de Apocalipse não é para o futuro, é para o presente. Apocalipse fala do futuro para que as pessoas que estão no presente se preparem. Para que aqueles que precisam se consertar no presente se consertem, para que o futuro se cumpra na vida deles. Para que aqueles que estão em aflição, que eles vejam que eles vão vencer lá no final e que eles tenham acalento aqui no presente. A anunciação do futuro é para que a gente volte para o caminho certo no presente, para que a gente se prepare. Porque eu não sei se você acredita que ele vai voltar depois ou antes do Anticristo, mas deixa eu te falar, ele vai voltar. E se ele volta depois ou não, a gente precisa estar preparado do mesmo jeito. A gente perde tanto tempo em rodas de teologia debatendo coisas que são inúteis. É inútil a gente montar um seminário dizendo, olha, Jesus vai voltar depois do Anticristo. Aí o outro briga com o próprio irmão e diz, não, Jesus vai voltar antes. Aí tem o outro que diz, não, vai voltar no meio. Enquanto Jesus está dizendo, eu vou voltar, se preparem. Porque mesmo que você acredite que ele volte depois, você pode atravessar a rua amanhã e morrer. Esteja preparado. Glória a Deus. Aleluia. Abra essa porta e ceie com o Senhor. Deus te poder. Aleluia. Porque ele deseja ter relacionamento. Não pelo que você pode fazer. Não pelo que você entende. Não. Ele te comprou quando você estava lá, no lixo do teu pecado. Aleluia. E ele sabia o quão miserável a gente é. E mesmo assim ele escolheu. Não tenha medo de se chegar à presença com ousadia, como Paulo diz. Porque é isso que Cristo espera de nós. Um pai não deixa de receber um filho, independente do seu estado. Ainda mais o pai perfeito. Cristo quer relacionamento com a sua igreja. Cristo quer estar dentro da sua igreja. E olhe para o seu coração. Se o seu coração aqui veio hoje contrito, desejando pela presença, ele está aqui. Nem que seja só por você. E se você confessa hoje com sinceridade de que talvez você veio aqui com outros desejos, mude e deixe ele entrar. Porque ainda ele está à porta. Se coloque de pé, vamos orar. Deus santo e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Só a presença de Deus pode trazer a convicção do quão pecaminosos nós somos. E graças a Deus por isso. Se essa mensagem te tocou, talvez você nem esteja motivado, não espero, mas que pelo menos você tenha sido transformado. Glória a Deus. Porque ela me tocou também, ela me perfurou. E que a gente entre nesse caminho juntos. Porque Deus falou comigo primeiro para falar com vocês, mas eu não estou à frente. Ainda todos nós, até mesmo os pastores que estão aqui, a gente pensa muitas vezes que os pastores são perfeitos, que pastores não erram, que pastores não pecam. E muitas vezes tem pessoas saindo da igreja porque seus pastores erraram. Mas deixa eu te falar uma coisa, você também errou. Você também magoou alguém, e isso é ser igreja. Se você quer um lugar em que pessoas não te machuquem, eu aconselho que você faça terapia, porque aqui vai ter gente que vai te machucar. E faz parte. Porque é essa a manifestação do amor. Deus não pediria pra gente amar uns aos outros se fosse tão fácil.
A palavra diz que não há nenhuma glória em amar aqueles que te amam. Então hoje as mágoas, derrame aos pés do Senhor. As cicatrizes que te causaram, hoje, use como exemplo para que você não fira outras pessoas. E perdoe os irmãos. Porque da mesma forma que Cristo quer cear com você, Ele quer cear com o outro também. E até aqui não importa o que você fez, importa o que você vai fazer daqui para frente. Cristo não quer saber do seu passado, ele está apagado. O seu passado não tem poder de te condenar. O que importa hoje é o presente e o futuro. O seu futuro é a certeza de que Cristo vai voltar. E o seu presente é a certeza de que você deve se preparar. Então se prepare. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos nós diante de Ti. Nós te agradecemos, até mesmo pela sua repreensão. Porque a sua repreensão é a manifestação do Teu amor. Obrigado por, através da repreensão, o Senhor dizer que nos ama. Obrigado por nos amar tanto ao ponto de nos repreender, ao ponto de nos tirar do nosso caminho errado. E hoje nós te pedimos, nos abra essa porta, sente-se e ceie conosco. Não nos deixe, nos livre de te expulsar da tua casa. Nós queremos ser a tua casa. Nós queremos adornar uma noiva com vestes de justiças, preparado para o grande casamento. Nós somos a sua noiva e nós estamos nos preparando. E nos perdoe, porque talvez o nosso vestido não seja tão limpo quanto deveria ser. Mas nós estamos tentando, Jesus. E nos dê graça para que a gente consiga. Nos dê graça para que no último dia a gente possa ver o Senhor em toda a sua glória. Nos dê graça para suportar os nossos irmãos e amar os nossos irmãos. Porque é isso que nós queremos. Evangelho não pode ser vivido sozinho. Então não nos deixe viver sozinho. Não nos deixe nos isolar. Mas nos ajude a servir aqueles que precisam. Ter paciência com os mais fracos. Nós te pedimos, venha sobre nós hoje. Derrama um vinho novo hoje. Nos batize com amor. Nos batize com devoção. Com temor à tua presença. Nós te amamos, nós te queremos. E é tudo que nós desejamos. Hoje, Pai, nós queremos estar enfermos de amor. Desesperados pela tua presença. E com a porta aberta para te receber. Abra o coração da tua igreja. E não apenas motive, mas transforme. E que essa palavra gere frutos eternos. É o que eu te peço. Amém.